Minha boleirada querida, salve, salve! Vamos aí gravar o primeiro vídeo de 2023, né? Oficialmente começou aí os campeonatos estaduais do nosso país. O futebol profissional começou aí com vários jogos já acontecendo bem antes desse final de semana. Alguns campeonatos já tinham começado, como o Campeonato Mineiro ainda está em um processo de paralisação, ainda estão verificando algumas questões ali administrativas e algumas polêmicas para poder iniciar. Mas esse final de semana já teve início ao Campeonato Carioca, ao Campeonato Paulista e nas semanas anteriores tivemos o início da Copa do Nordeste e dos campeonatos estaduais também do Norte e Nordeste. Bom, vamos começar então falando primeiro do Campeonato Paulista, né? O primeiro jogo que teve dentre os times da Série A do Campeonato Paulista foi entre Palmeiras e São Bento. O Palmeiras abriu entre os times da Série A, os principais favoritos ao título aí da competição. Mas a estreia do Palmeiras não foi muito boa. O jogo contra o São Bento foi bem preso. O Palmeiras tentou muitas jogadas pelo lado direito com o Dudu. As saídas de Gustavo Scarpa e Danilo fizeram com que o time sentisse muito na criação das jogadas, né? É praticamente impossível você, em questão de um mês, 2 meses, você conseguir encaixar um time, adaptar a uma nova forma de jogar. A questão do Scarpa nem tanto, porque o Veiga estava fazendo a função do Scarpa, né? O Scarpa ganha a posição do Veiga depois que o Veiga começa a sentir um pouco com lesões, e aí depois o Scarpa é jogado pela ponta, então consegue fazer ali uma partida muito boa na criação da jogada do Palmeiras, mas o Palmeiras também vinha muito bem só com o Veiga criando. Mas o Veiga veio voltando de uma lesão muito séria que teve, ficou muito tempo parado, é o primeiro jogo, ainda ficou meio sem ritmo de jogo, você vê que ele estava meio pesado em algumas arrancadas, em algumas jogadas segurando um pouco mais a bola. Então, acabou sentindo um pouco essa questão da volta da lesão. E o substituto do Danilo, até então eu pensava que seria o Gabriel Menino, a primeira opção, mas o Abel optou pelo Jailson, talvez pela questão da marcação, pelo Jailson ser mais forte defensivamente do que o Gabriel Menino. Foi até uma surpresa na escalação a aparição do Jailson. Mas o Jailson também não fez uma partida muito boa com a bola nos pés. Sem a bola nos pés ele foi excepcional, desarmou, brigou, teve uns desarmes muito importantes, uns combates muito eficientes, mas a criação da jogada ficou meio a desejar. O Palmeiras apostou muito nas jogadas com o Dudu e aí não conseguiu colocar muito o Endrick e o Rony no jogo, então ficou muito focado só no lado direito. E o São Bento só foi para segurar a partida. O São Bento claramente viu que não podia competir contra o Palmeiras e começou a só apostar nos contra-ataques. A poucas vezes que chegou muito bem, chegou com muito perigo. Se não fosse o Everton, o São Bento sairia com a vitória no Allianz Parque bem lotado, né? Então a estreia do Palmeiras ficou um pouco ruim. O empate em casa não é muito bom assim pelas expectativas da torcida e pela toda essa pressão que tem para substituir o Scarpa e o Danilo. E digo que não vai substituir. Jogadores desse patamar é bem difícil você encontrar a altura dele. Jogador à altura do Danilo está na Europa, o principal jogador do time, vai vir por muito mais do que ele foi embora. Então, qual é a ideia? Seria comprar um jogador bom que se adapte rápido ao que é o Palmeiras e consiga ali suprir, diminuir um pouco essa ausência que era do Danilo. A do Gustavo Scarpa acredito que seja um pouco mais simples, porque como eu falei, você já tinha no elenco o Rafael Veiga e alguns rapazes da base também que subiram, podem fazer muito bem essa função. O Corinthians foi o dos grandes o que estreou pior. O Corinthians estreou com derrota, claro, pegou um time muito forte também, que é o Red Bull Bragantino. É um Corinthians muito modificado. O Corinthians teve algumas saídas, colocou alguns jogadores da base também. Então, estreia com derrota é muito ruim, né? Ainda mais um time que veio já de uma pressão absurda do ano passado, apesar da posição no Campeonato Brasileiro e da final da Copa do Brasil. Mas é um time que teve muitas saídas e apostou muito na base. O time do Red Bull Bragantino vem de mudanças também. O técnico não é mais o Barbieri, né? É um outro treinador já. Estreou muito bem o time do interior, o time do Red Bull Bragantino, que foi uma total decepção no ano passado. Veio com uma expectativa muito alta por ter classificado pela Libertadores, mas a campanha durante o ano não foi muito boa. Então, de fato, é uma estreia muito boa, alivia o Red Bull Bragantino, vence uma equipe forte, uma equipe poderosa, que é o Corinthians, um candidato direto, né, vamos assim dizer, e começa com o pé direito o seu Campeonato Paulista. O único que estreou bem dos grandes foi o Santos. O Santos estreou com uma vitória por 2-1 sobre o Mirassol em casa, mas não foi uma partida fácil também.
O Santos saiu perdendo do Mirassol e só conseguiu o empate no finalzinho, se eu não me engano, do primeiro tempo, onde o Santos conseguiu ali fazer o gol de empate de pênalti. E no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, conseguiu o gol da virada. Um jogo onde o Mirassol finalizou mais, teve mais a posse de bola, né? Então acabou ali sendo um pouco melhor que o Santos durante o domínio do jogo. Mas o Santos consegue uma vitória importante. É um time que vem muito pressionado, sim. Talvez dos grandes paulistas seja o que mais entre pressionado esse ano, né? Por conta dos resultados muito ruins, de várias saídas e poucas reposições. É um time que vem de muitas polêmicas internas também. Então vai ser um ano bem difícil para o Santos, mas é uma vitória que já começa com o pé direito, alivia um baita peso nas costas. E o São Paulo estreou no Morumbi também, empatando em 0 a 0 contra o Ituano, dominou o jogo completamente. São Paulo é um time que talvez o que venha também com mais mudanças aí dentre os grandes, muitas saídas e muitas chegadas, o time sem entrosamento algum, né? E teve algo bem chato, né, que eu digo, a torcida tem todo o direito de vaiar, mas é o primeiro jogo do ano, o time acabou com um empate em 0 a 0, né? Talvez não tenha jogado tão bem como a torcida esperava, sentiu toda aquela saudade de ver o seu time em campo, de ver o profissional jogando, e acaba saindo vaiado no 0 a 0. Mas é só o primeiro jogo do ano, o time ainda está em entrosamento, está voltando de férias agora, ainda vai pegar mais o ritmo de jogo, treinamento, se recuperar um pouco das séries que teve, né? Mas também acredita aí que o São Paulo vai ter um ano bem instável como vem sendo por muito tempo. Um ano de muitos altos e baixos. Pode ali beliscar talvez uma final de Campeonato Paulista, uma semi de Copa do Brasil talvez, mas não dá para saber qual vai ser o ano do São Paulo, não mediante a reforços, porque reforços o São Paulo tem todo ano, mas não vem jogando muito bem há muito tempo. Então vamos ver como vai ser esse ano do São Paulo aí. Só o primeiro jogo do ano, Palmeiras, Corinthians e São Paulo não estrearam bem, Santos também não estreou tão bem, apesar da vitória, mas é o primeiro jogo do ano, muita coisa ainda está para acontecer, assim como no Campeonato Carioca. Botafogo estreou com derrota em casa para o Resende, então, para o Resende não, para o Audax Hill, perdão, estreou com derrota em casa, um baita de um golaço do meio de campo do Audax Hill, mas é só o começo. O Botafogo também é outro time que passa por muitas mudanças ainda, um time que vem se adaptando a essa nova direção, a essa SAF, né? Acredito que não tenha chegado ainda um reforço muito grande, talvez o maior reforço tenha sido manter a base que você tinha no ano passado e manter o técnico, que foi para mim o principal reforço da equipe do Botafogo. O Campeonato Carioca é um campeonato de testes, né? Então muita coisa vai acontecer. Tem muito jogador da base do Botafogo que foi pro profissional também para treinar, para começar essa temporada, para até dar um descanso para os mais experientes do elenco do Botafogo. Mas acredito que a expectativa do Botafogo não seja tanto diferente do que foi ano passado. Tentar ali beliscar uma boa posição no Campeonato Brasileiro, avançar nas Copas o máximo possível para conseguir uma renda boa, e aí o projeto começar a ser encaminhado de fato do que tem que ser feito, né? O Flamengo estreou muito bem, com a goleada sobre a Portuguesa de Bom Sucesso, né? A Portuguesa do Rio de Janeiro. Então, 4 a 1, óbvio, o Flamengo foi com força total, estreia do Vitor Pereira, muito bem, golaço do Gabigol, gol do Pedro, festa da torcida no Maracanã. O Flamengo não estreia além do esperado, vai ter talvez vai ser um time esse ano que não vai estrear com os seus reservas, como foi feito no ano passado, com sua base, porque tem o Mundial e tem a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Então vai preparar os seus jogadores, vai usar o Campeonato Carioca para essa preparação, para chegar inteiro e com ritmo de jogo, todos os jogadores com condições de competir e tentar ali fazer uma competição bem forte no Mundial, né? Que é talvez o principal objetivo do time esse ano. Expectativa do Flamengo para o ano também é igual a do ano passado, tentar conquistar todos os títulos possíveis. Tem time para isso, tem elenco para isso, né? Principal time do país, então acredito que a briga vai ficar entre Palmeiras, Flamengo. Não coloco muito Atlético Mineiro porque teve algumas situações que aconteceram, mas ainda assim tem um elenco muito forte. Fluminense estreou muito bem também. Fluminense estreou com vitória sobre o Resende por 2 a 0, gol do Cano. O gol foi dado contra, né? O primeiro gol do Cano foi dado contra porque a bola não estava indo em direção ao gol. Mas para mim, na minha opinião, o zagueiro não teve nenhuma condição de tentar retirar o corpo ou a cabeça da bola. Acabou desviando nele e entrando. O juiz deu gol contra, então o Cano não estreou fazendo o seu gol, né, o artilheiro.
E depois, como o Alan fez o 2-0, e o Fluminense estreia muito bem também na competição. Foi com força máxima, acredito que não vai colocar uma garotada da base dessa vez também para estrear o Campeonato Carioca, vai querer dar um ritmo para os seus jogadores. Né? A gente sabe que o calendário é bem apertado, mas o quanto antes você conseguir tirar uma pressão da torcida sobre o seu time, melhor é para a equipe. E o Vasco estreou com um empate. O Vasco também vem com muitas mudanças no seu elenco, de gestão, de técnico. E a pretensão do Vasco esse ano é se manter na Série A. O projeto é bom, a SAF entrou, tem um projeto muito bom, vai vir com um projeto muito bom, acredito. Mas não estreou também. Mas acredito que esteja tudo dentro do planejado. Esses times que eu falei na Copinha, só o Palmeiras e o Santos ainda estão vivos, né? Os demais times todos foram eliminados, exceto o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino ainda está na competição da Copinha. E tem o Sul-Americano Sub-20. Então, o Palmeiras não está com seu time principal na Copinha, né? Tá com o time reserva ali, um pouquinho do Sub-17, mas é um time muito bem preparado. O Santos também talvez esteja com um jogador ou outro no elenco principal, então não vem com força máxima também na Copinha. A Copinha ela deixou de ser uma principal competição da base, acredito, por conta de agora existir as demais competições nacionais, como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, os estaduais das categorias. Então, cada vez mais os times não vão utilizar mais os seus principais times sub-20 para a competição. Né? A Copinha hoje já não tem mais aquele argumento de que é a única competição transmitida na televisão, porque a Sport TV transmite todos os jogos das demais categorias no Campeonato Paulista, Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro. Então acredito que os dias da Copinha estão contados, já não tem o Pacaembu mais, então já não tem mais um sentido de manter essa competição, talvez, por conta de a final não ser mais um Pacaembu, né? Era para ser homenageado ao aniversário de São Paulo, com a final no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, no estádio do Pacaembu. Já não é mais possível, o Pacaembu está em reformas, então ou você joga essa final da competição para Morumbi, Itaquera, o Canindé da Portuguesa, o próprio Canindé da Portuguesa, ou o Allianz Parque, ou você faz como estão querendo fazer esse ano e jogar para Barueri, jogar para Vila Belmiro, jogar para outras competições, e aí ela acaba perdendo aquela essência que ela tinha de a competição de São Paulo, celebrando o aniversário de São Paulo. Então acredito que a Copinha ainda está mantendo muito por conta dos times que vêm para cá, né? Times como o Floresta, que vem fazendo uma boa competição, os times do Amapá, de Roraima, de Rondônia, né? Há uma chance dos moleques poderem mostrar o seu futebol e talvez beliscar uma vaguinha ali em um dos times grandes, ou até mesmo um time de Série B ou de Série C, né, os principais, os tradicionais do país, mas com as condições que os campos estão dando, tá bem difícil. A Copinha ela não tem tecnicamente nada a acrescentar na vida de nenhum dos jogadores de nenhum clube. Porque ele não consegue mostrar o seu serviço porque janeiro é um mês que chove muito em São Paulo. Então os estádios ficam todos praticamente impraticáveis. Né? É impossível se praticar qualquer tipo de esporte ali. Os campos muito mal cuidados, muito buraco, pintados só para dar um disfarce, para poder aparecer na TV que tá bonito, grama alta. Então o jogador que é muito bom tecnicamente não vai conseguir mostrar o seu serviço pelas péssimas condições que o estádio está trazendo para eles. Então antigamente você tinha muito bons estádios no interior de São Paulo, mas hoje você já não vê mais tanto isso. A sede de Porto Feliz já não está com bom gramado, a sede de Taubaté já não está mais com bom gramado. Se você for ver do interior mesmo, só o estádio da Ferroviária de Araraquara, que é o estádio que tem o melhor gramado. Os demais ali, a Arena Barueri, devido aos números jogos que vem tendo, vem sendo um estádio muito judiado. Você tem a Vila Belmiro, que é fora da capital também, mas aí você acaba valorizando um pouco o Santos, né? Vai jogar Vila Belmiro, não vai jogar com o Santos. Então fica muito difícil você manter uma competição nesse nível se você não consegue sustentar, né? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Na semana eu vou falando dos demais campeonatos, não dá pra falar tudo de uma vez aqui, mas vou falar dos outros campeonatos, vou falar da Copa do Nordeste também, que é uma competição muito legal, muito interessante de se acompanhar. E a Copinha vai se chegando ao seu final, vai chegando ao seu fim. Com certeza a gente vai tentar fazer uma cobertura aqui bacana para quem vai ser o campeão da Copinha esse ano. Eu aposto que vai ser ou o Palmeiras, eu estaria apostando no São Paulo, mas o São Paulo foi eliminado ontem, então acredito que vai ficar entre Palmeiras e Santos essa decisão da final da Copinha mais uma vez. Forte abraço, deixa seu like, o seu comentário, dá aquela moral. Tchau, tchau.